Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Não tenho a menor ideia de como resolver a crise global. Portanto, é melhor falar em um nível mais prático. Hoje, além dos desastres naturais, existe uma série de problemas causados pelo homem, como os eventos da Bósnia. Nos jornais e na TV, podemos ver como esse povo inocente sofre. Em outras partes do mundo, também há muitas matanças, assassinatos e até casos de crianças matando crianças. Às vezes as pessoas me perguntam: qual o seu conselho ou sugestão? Em geral, eu lhes digo que não tenho ideia. Acredito que esses problemas são resultado de uma negligência antiga. Esses eventos não surgiram de repente, eles têm suas causas e condições. Uma causa e condição cria outra causa e outra condição, e assim por diante, até que as coisas acabam por fugir ao controle. A maioria desses eventos é resultado de emoções humanas descontroladas. Quando acontecem, é muito difícil lidar com tais calamidades. As emoções humanas precisam ser combinadas com inteligência apropriada, que significa inteligência com afeto humano. Não se pode ter certeza se uma mera inteligência é destrutiva ou positiva e construtiva. A inteligência com afeto, por outro lado, pode produzir resultados maravilhosos. A inteligência, em geral, para de funcionar quando as emoções perdem o controle. Hoje em dia, muitas situações chegaram a esse estágio. Se perguntarmos a certos indivíduos, até mesmo a líderes, qual é o propósito de matar outra pessoa, podem não ter uma resposta clara. Matando, eles simplesmente exteriorizam suas emoções negativas e cegas, infligindo um grande sofrimento às outras pessoas. Então, o que aprendemos com esses eventos? No futuro, se quisermos uma humanidade mais feliz, um mundo mais feliz, deveremos cortar o problema pela raiz. É claro que os poderes econômicos e políticos também são causas, mas as causas principais estão na mente humana. Cada ação do homem, verbal ou física, até mesmo as pequenas ações, tem alguma motivação. No final das contas, tudo depende de um motivo. A motivação apropriada ou seu desenvolvimento apropriado é um fator importante. Desta forma, se a inteligência vier acompanhada de afeto e compaixão, o que eu chamo de sentimento humano, será muito útil. O sistema educacional moderno dá muita atenção ao conhecimento e ao cérebro, mas não presta atenção no desenvolvimento espiritual. Isso é deixado para as organizações religiosas e para as outras pessoas. Não considero isso suficiente. Embora todas as religiões do mundo tenham um potencial para dar uma grande contribuição ao desenvolvimento da bondade, nem isso é suficiente. Além disso, muitas pessoas consideram a religião algo ultrapassado ou fora de moda, e os próprios religiosos às vezes são um pouco ortodoxos demais. Eles ficam isolados do mundo real e dos problemas do dia a dia. Às vezes, muitas tradições religiosas, incluindo as tibetanas, dão muita ênfase ao ritual ou à cerimônia, sem entender bem o seu significado. Por isso, a contribuição e a influência religiosa também são limitadas. Não basta deixar as comunidades religiosas lidarem com as questões morais. Os problemas, em geral, são grandes demais e o grupo de pessoas que deve lidar com eles pequeno
ou fraco demais. Vejamos o caso dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Podemos ver claramente que passam por uma crise moral. Eles aumentam a força policial ou procuram outras soluções técnicas para seus problemas. É muito difícil controlar as forças externas, a menos que ocorra alguma mudança positiva no coração de cada indivíduo ou que haja alguma transformação. Por isso, cada um de nós, como parte da comunidade humana, tem a responsabilidade de fazer alguma coisa pela humanidade, porque se seu futuro for bom, glorioso e pacífico, receberemos todos os benefícios. Se a humanidade cair na degeneração moral, a corrupção, a exploração, a violência e a fraude vão assumir o controle e a sociedade vai sofrer. Embora cada país tenha suas leis e regras, as pessoas malvadas sempre encontram maneiras de contorná-las. Se os valores morais e os padrões de comportamento da sociedade se tornarem negativos, cada um de nós irá sofrer. Por isso, as intenções de um indivíduo estão tão relacionadas com os interesses da sociedade. Existe uma correlação definida. Não devíamos pensar que o problema é grande demais e que o indivíduo é muito pequeno. Meus esforços nunca surtirão efeito algum neste problema enorme. Isso não é a forma correta de pensar. O problema pode ser grande, mas se cada indivíduo tomar a iniciativa, haverá uma chance real. Se cada indivíduo permanecer isolado, neutro, indiferente e esperar uma mudança drástica vinda dos outros, dos céus ou da meditação, tudo se torna ridículo. É claro que as orações têm seu valor, mas têm efeito limitado, e o esforço principal deve vir de nós mesmos. Buda e Deus, com certeza, têm alguma influência, mas cada indivíduo tem de fazer um esforço com toda confiança. Não importa se vamos conseguir resultados satisfatórios ou não. Fazer uma tentativa é algo lógico e que vale a pena. Se você não conseguir o resultado desejado, apesar de seu esforço constante, tudo bem, pelo menos você não terá arrependimentos. Acontecimentos infelizes que ocorrem por causa da nossa negligência são muito mais do que lamentáveis. Por isso, cada um de nós deve se dar conta do seu potencial e fazer um esforço. Eu passei a maior parte da minha vida longe do meu país, como um exilado. Muitos tibetanos confiam em mim, têm grandes expectativas. É minha tarefa ou responsabilidade muito grande, pois temos passado por momentos difíceis. Durante todo esse período, apesar das muitas dificuldades e problemas, tenho a impressão de que quando comparo minhas experiências com as de outras pessoas, sou muito feliz. É claro que quando recebo mais notícias ou quando algo trágico acontece, eu sinto ansiedade, tristeza e frustração, mas elas não perduram por muito tempo. Apesar das circunstâncias, minha mente continua relativamente estável e em paz. Isso tem me ajudado muito e tem permitido que minha sensatez e inteligência funcionem de uma maneira normal, sem muitas perturbações, o que me faz dormir sem nenhuma dificuldade. E como minha mente está calma, minha digestão e saúde vão bem. Como resultado disso, eu tenho grandes vantagens. Muitos tibetanos que passaram por torturas intensas, por outras dificuldades e perderam suas famílias, têm conseguido manter a calma e a estabilidade mental. Nos últimos 4 anos, tenho tido encontros ocasionais com cientistas, psicólogos, neurologistas e médicos. Quando falamos de problemas mentais e tentamos compreendê-los e explicá-los, alguns cientistas ficam muito surpresos. Certos tibetanos tinham sofrido terrivelmente, mas seu estado mental tinha permanecido calmo e estável.
Qual é a força interior que permite que uma pessoa mantenha a calma em face das dificuldades? Ela não é resultado de fatores externos, remédios, injeções, drogas ou álcool, nem de uma espécie de bênção. A força interior tem sua origem no verdadeiro treinamento da mente. Não importa se a pessoa é religiosa ou não, pelo treinamento da mente, ela pode dar forma à sua própria atitude. Como resultado disso, ela fica mais calma e mais em paz, além de se sentir capaz de lidar melhor com as dificuldades, as urgências e até mesmo com as questões mais complicadas. As experiências passadas e as discussões com pessoas experientes também contribuem para se lidar bem com os problemas. Então, não há dúvidas de que os problemas familiares, comunitários e até internacionais podem ser reduzidos quando forem criados pelo homem. O sistema educacional e a vida em família são duas áreas muito importantes. No campo da educação, é preciso cuidar não só do cérebro, mas também do desenvolvimento espiritual. Quando digo desenvolvimento espiritual, não falo em um sentido religioso, mas apenas no sentido de ter um coração bom e cheio de compaixão. A compaixão traz força interior e permite que sintamos menos medo e menos dúvidas. Em consequência disso, ficamos mais felizes e de mente mais aberta, fazendo assim mais amigos na sociedade. Quando consideramos a educação do ponto de vista dos ensinamentos, é claro que os professores devem incutir nas mentes dos estudantes o valor e o efeito do afeto humano por meio de suas condutas e ações. Por outro lado, é importante limitar o tamanho da família com o uso de medidas de controle de natalidade. É essencial ter menos filhos, ter apenas os que podemos criar de maneira apropriada. Além da educação, deve-se insistir com eles sobre o valor da vida humana e do afeto. A mídia é outra área importante. Nos tempos modernos, a mídia muitas vezes traz problemas, mas em geral ela é muito útil. Nos países democráticos, em particular, a liberdade de imprensa é extremamente útil. Ela permite que se divulguem escândalos e se reprima a corrupção. É importante apresentar uma visão equilibrada da mídia para retratar tanto seus aspectos negativos como positivos. Muitas vezes, os jornais focalizam as coisas negativas, como assassinatos, estupros, roubos, etc., e não dão cobertura suficiente aos assuntos positivos. Dificilmente se vê uma notícia falando de quantas crianças ou quantos doentes recebem o benefício da bondade e do afeto humanos. Uma overdose de negatividade leva o grande público a acreditar que a natureza humana é basicamente negativa, e esta ideia provoca muita frustração, fazendo com que as pessoas percam a autoconfiança. Isso é tão trágico quanto perigoso. Portanto, a mídia desempenha um papel importante, e os religiosos têm uma responsabilidade especial neste contexto. De cada ângulo e a partir das várias profissões, podemos promover o valor da compaixão. Embora não seja fácil, é o único caminho para uma humanidade melhor e um futuro mais feliz. Agora devo explicar algo sobre o método da prática budista. Primeiro, gostaria de dar ênfase à importância da harmonia entre as várias religiões. Apesar das filosofias diferentes, todas as maiores religiões do mundo têm uma mensagem similar e um conselho parecido para a humanidade. Existem algumas pessoas extraordinárias que seguem diferentes religiões e que transformaram por completo seu estado interior. Como resultado disso, elas têm a verdadeira compaixão e sabedoria. Isso implica que todas essas tradições diferentes têm potencial para produzir essa transformação na mente humana. Sendo assim,
Quer gostemos, quer não, as religiões maiores sempre permanecerão. No passado, muitas pessoas se beneficiaram com essas tradições, e o mesmo vale para o presente e para o futuro. Por isso, a genuína harmonia entre as tradições religiosas é muito importante. Ela é possível desde que haja uma base comum, e quando conhecemos mais sobre as outras religiões, automaticamente desenvolvemos um respeito e um apreço maiores por elas. A mútua compreensão leva ao mútuo respeito. No que diz respeito ao budismo, ele envolve o treinamento da mente. O budismo enfatiza o treinamento e a transformação da mente, porque todos os acontecimentos são o resultado das ações de alguém. Chamamos isso de karma. Nosso futuro depende do que é feito hoje. Esta é a lei do karma, ou a lei da causalidade. Considerando-se as ações verbal, mental ou física, a mental é a suprema, ela é o fator-chave. A mesma ação verbal ou física pode, por vezes, ser positiva e outras vezes ser negativa, por causa das diferentes motivações mentais. Em alguns casos, em razão de certos motivos, ações que em geral são consideradas negativas podem se tornar positivas. Portanto, a ação mental é superior e é o fator crítico. E todos os acontecimentos dependem da nossa mente. O objetivo final é o moksha, ou a liberação. O moksha é um estado mental no qual todas as emoções mentais gerais aflitivas são erradicadas por completo. O moksha ou o nirvana são qualidades mentais. E finalmente temos a condição de Buda. Quando a mente e a consciência estão completamente desenvolvidas e estimuladas, sem nenhum obstáculo, alcança-se o estado mental de Buda, ao qual chamamos de iluminação. Ele também é uma qualidade mental. O objeto da transformação é a mente, o transformador é a mente, e o resultado da transformação também é a mente. Algumas pessoas descrevem o budismo como a ciência da mente, mas explicar isso me parece apropriado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.